Opa! Ai! Fala, galera. Opa, peraí. Fala, galera. Eu sou João Vinícius, do canal Fala de Bíblia. E hoje a gente vai pro nosso terceiro devocional. Deixa eu só ligar o computador aqui rapidão. Enquanto eu vou ligando, eu vou falando com vocês. Ó, já vai deixando o seu like aí, já vai ativando as notificações, né? E vai se inscrevendo nesse canal, se você não quer perder nenhum devocional diário. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu gostei muito de falar. Eu procurei milhares de temas e esse foi muito bom. Esse foi um dos melhores. O tema que a gente vai falar hoje é Eutico. Eutico está encontrado em... Deixa eu abrir o meu navegador. Abre comigo aí. Abre comigo. Está em Atos capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Eu vou colocar aqui. A gente vai ler. Estou notando que o negócio tá diferente aqui, é porque eu melhorei. Eu dei uma melhorada aqui no setup. E bem, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Pronto, aqui tá bom já. Vamos lá. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se aos discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçando disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Bem, o que a gente vai falar hoje? Eutico. Hoje o primeiro ponto que eu achei bem engraçado. Isso é reconfortante para qualquer pessoa. Alguém dormiu no discurso de Paulo. Isso é com certeza reconfortante para qualquer pessoa que já se viu no mundo. Não, sim. Eu meio que gaguejei, desculpa aí. Bem, o que eu tenho para dizer para vocês hoje? Esse texto a gente pode focar mais no versículo 9, 10, 11 e 12, que são os versículos em que Eutico dorme, cai e Paulo ressuscita. Bem, nesse versículo, nesse versículo aponta muitas coisas que são discutíveis. Tipo Eutico. Quem era Eutico? Eutico era um jovem ou adolescente. Eutico tinha por volta de seus 14 a 20 anos de idade, quando estava no discurso de Paulo. Paulo, ele acabava de ter saído de Éfeso. No capítulo 20, Paulo acaba de ter saído de Éfeso. Ele passa da viagem pela Grécia e a Macedônia. Ele vai e ele chega em Troade, a atual região da Turquia, que é onde as questões se iniciam. E aqui a gente vê que Paulo, ele estende o sermão até a alvorada. Ele sente o dever de estender o sermão até a alvorada. O que significa isso? Que o sermão de Paulo demorou mais de 6 horas, já que ele estendeu até a alvorada. E a alvorada é o nascer do sol, é o toque que anuncia amanhã. Ou seja, o discurso de Paulo demorou mais de 6 horas. E meio que quem não ia ser vencido pelo sono, mesmo sendo um sermão de Paulo. Eutico meio que foi tomado pelo sono e caiu do terceiro andar, já que o que eles estavam congregando. A igreja tinha 3 andares. E Eutico estava na janela do terceiro andar. Esse cara foi escolher um lugar muito ruim para dormir. E bem, nesse terceiro andar
foi Paulo. Paulo estava lá dando o discurso, mas foi no primeiro dia da semana em que Paulo foi partir o pão com os outros cristãos da cidade de Troade. E nesse momento ele estendeu o sermão do partir do pão. Todo mundo já foi no culto de Santa Ceia aqui, né? Eu sou da igreja Assembleia de Deus e eu vou no culto de Santa Ceia. Eu vou, né, daqui alguns dias eu vou abrir um Discord aí. A gente vai entrar lá no... vocês entrem lá e dizem qual é a igreja de vocês, hein? Talvez eu vou até responder perguntas. Vamos lá. E a gente sempre tem culto de Santa Ceia. E que tem a palavra sobre e tem a Santa Ceia, que a gente parte o pão e toma o vinho. E bem, nesse tamanho, Paulo se sentiu obrigado a estender o discurso. Discurso não, a pregação. Já que ele meio que sabia que ele nunca ia mais ver os cristãos de Troade, já que ele pretendia partir. Ele pretendia partir no dia seguinte. Até porque ele falou até a meia-noite e partir no dia seguinte. Até meia-noite. Alvorada. É isso mesmo. Pode-se dizer que o discurso foi até meia-noite e se estendeu mais de 6 horas da noite. A mais de 6 horas. Talvez ele tenha chegado até amanhã. É porque a alvorada ele tem dois sentidos. A alvorada tem o toque que diz que é o sentido da manhã, que é a chegada da manhã, e também tem o sentido que diz que é chegada à meia-noite. A alvorada tem esses dois sentidos. Subi o microfone aqui para falar com vocês. Bem, Eutico caiu do terceiro andar. Ele meio que estava morto, né? Lucas, se eu não me engano, Lucas estava com Paulo Lucas estava com Paulo. E Lucas era médico, então não tinha nem como a gente não saber se Eutico estava morto ou não. Eutico estava morto. Lucas era médico. E meio que tem em vista que Lucas poderia ter examinado ele, mesmo que não esteja passado isso na Bíblia, em que Lucas checou o pulso dele, mas o lado de morto de Eutico é muito tipo não para aquele tempo, porque né, já havia médicos. É bem preciso, já que ele caiu do terceiro andar e morreu. E eu fico imaginando o jeito que ele caiu, porque não disse que ele foi, não disse que Paulo só ressuscitou ele e reconstruiu os membros dele de volta. Ou seja, não disse que ele caiu do terceiro andar e se rachou todinho. Ou seja, ele caiu e morreu. Talvez ele poderia ter morrido até pelo sono, mas ninguém sabe. A gente só sabe que ele dormiu no discurso de Paulo e morreu. Uma das coisas que mais falam isso é por conta das lamparinas. Uma das coisas que mais comprovam que ele dormiu e morreu. Dormiu e morreu não, mas a causa da morte dele foi ele ter dormido de qualquer maneira. Foi a grande quantidade de lamparinas que tá aqui, ó. E acho que é no versículo seguinte, ajuntantes da semana, havia luz. No versículo 8 que dizia: e havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E bem, eu vou colocar aqui do lado a substância que colocavam nessas luzes do cenáculo. Era um candeeiro, sabe? Você sabe aquele candeeiro que você leva, é um negócio de ferro, tem um fogo aqui dentro, parece uma cadeia? Era tipo isso. E provavelmente aquele candeeiro tinha algum óleo que quando queimado fazia a pessoa ter sono. Mas isso também é aceito, mas é meio estranho porque só Eutico dormiu. Talvez as luzes estivessem em cima, e Eutico era a pessoa que mais estava próximo de cima, do terceiro andar, já que ele estava na janela do terceiro andar. E também e também a gente pode dizer que meio que era meio propício, né? Provavelmente eles estavam lá desde de tarde, e até fora até de noite, até alvorada, o que daria muito sono mesmo. E bem, vamos agora para a parte que Eutico ressuscita.
revive, ele é revivido. Vamos lá. Paulo abraça Eutico no versículo 10 e diz que a alma dele ainda está nele, como uma forma de dizer que ele ainda está vivo. E meio que na hora que ele fala que a alma dele está nele, pode-se dizer que Paulo deve ter orado em Eutico para ele ter ressuscitado. Só que Só que aqui na Bíblia não diz nada sobre isso. Então meio que a gente vai faltar sobre uma coisa que tipo, meio que ele chega, abraça Eutico ressuscita pelo abraço. Mas provavelmente Paulo deve ter orado nele ou alguma coisa assim, ou mandar ele ter ressuscitado. Assim como Jesus fez com Lázaro. E bem, já que Eutico tinha morrido caído do terceiro andar, Paulo meio que ressuscitou ele e retomou a atenção. Então meio que eles falaram mais um pouco. Paulo ainda estendeu. Eu acho que Paulo estendeu um pouco a pregação um pouco mais, já que ele sabia que ele nunca mais ia ver os cristãos da Turquia. E bem, finalmente depois Paulo continuou a falar até o amanhecer. Aqui, o comentário de Paulo à vida do jovem, que a vida do jovem estava nele, refere-se à sua condição. Depois que ele ministrou a ele, Lucas não teria dedicado espaço para ressuscitar alguém que estava simplesmente aparentemente morto. Foi o que eu falei, ele meio que estava morto. E aqui isso prova que Lucas estava realmente com ele. E depois Paulo continuava a falar até o amanhecer e foi embora. E aí a gente entra no... E agora a gente entra para Paulo vai para Mileto, que é para outro dia. Então eu sou o João Vinícius. Eu sei que esse vídeo ficou meio estranho. Eu senti que ele tá meio estranho. Mas eu sou o João Vinícius. E a paz, Senhor.